Bom dia, YouTube, tudo bom? Então, temos mais um vídeo, mais um react. A resenha do filme A Hora do Mal. Não faz muito tempo que eu assisti, então vai ser muito legal de assistir isso aqui, da Isabela Boscov. Então é isso, é sobre, a gente vai assistir agora. Porque o filme é muito bom, eu assisti, eu gostei muito do filme. Ele realmente deu uns sustinhos ali. E assim, eu assisti faz pouco tempo, mas eu também não lembro de muita coisa não. Então bora ver a resenha dela. Numa quarta-feira qualquer, a Justine, professora do terceiro ano elementar, chega para dar aula e encontra um único aluno sentado na carteira, o Alex. Todas as outras 17 crianças acordaram naquela madrugada às 2h17 exatamente e saíram correndo porta fora em direção à escuridão, com destino ignorado, e desde então não foram mais encontradas. Nas dezenas de depoimentos que eles deram à polícia, tanto Lembrando que eu acho que todo mundo assim, meu Deus, milhares de pessoas que me assistem, eu acho que a maioria das pessoas sabe quem é Isabela Boscov. Então a maioria das resenhas dela traz um lado crítico e traz um lado de humor ácido ali. Às vezes ela não gosta de nenhum filme. Então não é uma resenha explicativa, creio eu. Não é um negócio muito a fundo do filme. É só pra dar um contexto aí, pra vocês não me julgarem e parecer que a mulher tá falando mal do filme. quanto o menino, que não fugiu, o Alex, dizem que não sabem nada do que se passou. Não sabem o porquê, não sabem aonde, não sabem como. Mas depois de um mês sem resposta, 17 famílias desesperadas estão elevando muito a temperatura na cidade, que está se voltando toda contra a Justine, que é interpretada pela Julia Garner na forma em que eu gosto de vê-la, a de uma excelente atriz. Essa é a premissa daquele que talvez venha a ser o melhor filme de terror Ó, deste ano. ó. O ano ainda não acabou, tem muita coisa para ser lançada, mas é A Hora do Mal, que já está em cartaz nos cinemas. Quase 3 anos atrás, quando eu assisti Noites Brutais, a primeira metade era tão excelente, mas tão excelente, que apesar da segunda metade do filme não ser tão boa, eu achei que eu estava decididamente no lucro. E anotei no meu caderninho mental o nome do diretor, Zach Cregger. Pois fiz muito bem, porque ele agora vai do primeiro ao último minuto da melhor maneira possível. Pessoal, às vezes, como na trama de A Hora do Mal, a solução de um mistério está bem embaixo do nariz da gente. A gente só não se deu conta dela ainda. CAD, Isabela E esse foi Boscov. sempre. Publicidade. Publicidade, Isabela Boscov. Umas horas dessa, uma publi. Depois de eu ter tomado 5 AD no último vídeo que eu assisti. A gente vai estar pulando, né, Isabela? A gente vai estar pulando, né, Isabela? Durante a primeira hora e 40 inteira, mas eu estava tão tensa, mas tão tensa. Essa é a melhor sensação possível quando a gente está assistindo a um terror suspense. O Zach Cregger é autor do roteiro também, ótimo roteiro, e ele não tem pressa de estabelecer cada um dos personagens. A gente vai ver primeiro o lado da Justine, que está aturdida com o que está acontecendo e morrendo de medo de ser atacada de forma muito violenta. A gente vai conhecer também o lado do Archer, que é o mais vocal e o mais ativo desses pais desesperados. Quem interpreta o Archer é o Josh Brolin, que anda numa fase muito boa da carreira dele já faz uns bons anos. Ele tem certeza que a Justine é culpada de alguma coisa, tanto assim que ele vandaliza o carro dela. A gente vai ver também o lado do Alex, esse menino, sempre muito introvertido, retraído, que não quer falar nada com ninguém e que todo dia volta para casa sozinho no ônibus da escola. A gente vai conhecer outros personagens também, como o Paul, o policial que foi um caso da Justine em algum momento, e é o papel do Alden Ehrenreich. E vai conhecer mais um personagem super bem interpretado pelo Austin Abrams. Esse menino vem chamando a minha atenção É em tudo que o. ele faz. Por exemplo, em Euphoria e Eu não assisti Euforia, queria assistir. É o menino dos injetáveis, né? Das droguinhas. O papel dele ficou muito bom mesmo. Wolves. Aqui ele faz um rapaz em situação de rua que parece que está sempre na margem de todos os acontecimentos. Está sempre, de alguma maneira, resvalando nos outros personagens. E olha, eu não vou falar de todo o restante do elenco, porque ele é extenso, mas o filme está repleto de atores que eu acho excelentes.
Mas talvez a qualidade que mais sobressaia entre as muitas qualidades de A Hora do Mal, que aliás em inglês tem um nome muito curioso, weapons ou armas, é a maneira como Zach Cregger filma. Eu fiz um vídeo para Noites Brutais, está disponível aqui no canal, em que eu já falava da emoção estética que o filme tinha me provocado. O Zach Cregger tem um talento natural e exuberante para filmar. Não tem um plano aqui no qual ele não tire o máximo de proveito, no sentido de criar tensão, apreensão, medo, expectativa. E ele filma tão bem, mas tão bem, que cada enquadramento aqui parece algo natural, quase espontâneo, mas é milimetricamente calculado. O filme todo transpira uma energia meio maníaca, meio desvairada. Algo que vai se acentuar nos 20 minutos finais, mais ou menos, quando A Hora do Mal muda de marcha completamente. Essa é a hora mais perigosa em um filme de terror ou de suspense. A hora em que uma explicação vai ser dada. Eu vou ter oportunidade de falar novamente sobre isso na semana que vem, em termos bem menos elogiosos do que eu estou falando agora. Na verdade, a explicação começou a se desenhar antes, quando uma certa personagem entra em cena. Mas é nesses 20, 30 minutos finais que a gente vai conhecer a real extensão do que está sendo proposto aqui. E não só o Zach Cregger, nessa hora, muda a chave para uma comédia, mas uma comédia de humor perverso e que nunca deixa de ser apavorante, como ele se safa totalmente com a explicação dele, o que é muito, muito raro hoje em dia, porque ele está usando aqui um arquétipo. Na verdade, A Hora do Mal é toda uma piração em cima de uma história infantil muito conhecida. Mesmo quando a lógica é Não sei se eu peguei isso aí, não. porque esse é um arquétipo que a gente assimilou já nos primeiros anos de vida. Além de eu ter suado frio durante essas 2 horas no cinema e ter saído dele completamente satisfeita, aconteceu uma coisa que há muitos anos, mas muitos anos mesmo, não me acontecia. De noite, quando eu fui pôr a cabeça no travesseiro para dormir, o filme começou a me cutucar. A questão não era medo, era uma coisa bem mais perturbadora que medo. Era o mal-estar pela maleficência que talvez se esconda nos cantos que estão fora da nossa vista. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal. Aí assistindo o vídeo da Isabela, acha que eu vou dormir hoje? Um vídeo de 7 minutos dela explicando o filme que eu já assisti. Acha que eu vou dormir hoje? É. Pra você ver. Acho que eu vou ter que dormir de luz acesa. Jesus. Jesus.